Não, muito. Eu acho que isso ainda me ia chatear mais. É de Uberá para si é de Uberá. Sejam muito bem-vindos ao Trivela, Powered by Zone, o podcast, videocast da Liga Portugal, onde pretendemos fazer um cruzamento entre mundos. Aqui o futebol mistura-se com outras formas de expressão e acaba por se cruzar com tudo o que há de mais inesperado. Hoje decidimos juntar aqui duas pessoas que cresceram a ver o Sporting. Vamos passar aqui uma pequena apresentação. O Afonso Figueiredo, porque temos dois Afonsos. O Afonso Figueiredo dentro da academia, a sonhar entrar como jogador, e o Afonso do Brás nas bancadas. O Afonso Figueiredo é formado no Sporting e cedo percebeu o que era responsabilidade e também exigência. Acabou por se afirmar como lateral esquerdo em diferentes realidades do futebol profissional, dentro e fora de Portugal, mas acaba, aliás, por se manter aqui muito próximo do jogo. Afonso do Brás começou por seguir um caminho completamente diferente do que faz atualmente, mas a paixão pela música acabou por ganhar. E hoje em dia, além de cantor, também é compositor. Fora do palco e do estúdio, é claro, um sportinguista assumido. O clube é o mesmo, mas aqui os vossos caminhos foram completamente diferentes, não é? É verdade, sim senhor. Mas já começámos bem, clube o mesmo, o nome o mesmo também, por Sim, isso... Acho que tem tudo para correr bem. Tem tudo. Mas agora vamos começar aqui pela vossa ligação ao clube. Não sei quem é que quer começar. Afonso, pode ser. Força, vamos jogador primeiro, claro, Okay. Vais ter mais matéria. Como é que começou aqui esta tua ligação ao Sporting? Eu acho que nasceu um bocadinho comigo. Eu sou sócio desde que nasci, ou seja, o meu pai não me deu grande poder de escolha e foi o meu primeiro clube no futebol. Muita gente não sabe, mas eu jogava rugby antes de jogar futebol e o Sporting surgiu e eu acabei por fazer a formação no meu clube. Eu lembro, o Sporting está presente desde sempre, foi o primeiro estádio que eu fui ver futebol, ainda o antigo estádio José Alvalade. A minha família deu continuidade àquilo que já vinha no sangue e por isso é que eu sou sportinguista. Então com que idade é que jogavas rugby? Porque Eu começaste joguei- desde cedo também no futebol. Mais ou menos, hoje em dia eu acho que as crianças começam bem mais cedo. Comecei aos 10 só, futebol. Portanto, joguei rugby dos 5 aos 10. Portanto, não comecei assim muito cedo. O meu filho, por exemplo, começou a jogar futebol com 4 anos. Já me vai ganhando assim alguma vantagem. Mas entrei para o Sporting com 10 e depois acabei por sair com 16. E do Brás, como é que foi a... Eu não tive na formação do Sporting, mas... Mas gostavas? Dava para teres ido? Eu adorava, eu acho que todos nós em miúdos temos aquele sonho e é sempre aquela profissão que dizemos, ser jogador de futebol, gostava muito, mas depois pronto, não tive a aptidão. Experimentei várias vezes, mas quando a bola entrava em ação eu baralhava-me um bocado. Gostavas do convívio? Sim, gosto imenso do convívio, da parte do desporto, claro, mas sem dúvida alguma para mim é o ir ao estádio, é estar nas bancadas, com amigos, família. Para mim o meu sportinguismo veio também do meu pai. Eu tenho 4 irmãos, somos todos os rapazes são sportinguistas. A minha irmã, para chatear, foi para o Porto, mas sempre houve Como é muito... que a tua irmã, desculpa, vai para o Porto? Eu não sei como é que numa vocês casa de deixaram isso. sportinguistas? Certo. Eu acho que foi naquela altura, foi também numa altura em que o Porto ganhava um pouco mais. E a Alice, deixa-me lá escolher aqui qual é que é o clube que vai chatear mais os rapazes todos da família. E por isso decidiu ir para o Porto, sem não temos ligação ao Norte, nós somos todos cá de Lisboa. Mas pronto, agora felizmente posso até ser eu mais um bocadinho a meter-me com ela do que o contrário, que também é sempre Agora um dá-te sinal. orgulho, sentes-te bem com isso. Afonso Figueiredo, se esta ligação ao Sporting já era forte, se cá dentro da academia acabou por fomentar ainda mais, cresceu ainda mais. Por isso pergunto se gostavas de ter chegado aqui depois de ter jogado na equipa principal, depois de tantos anos de formação. O Afonso falou e bem, eu acho que é o sonho de muitas crianças ser jogador de futebol. Eu acho que isso também acabou por nascer um bocadinho comigo. Mas eu dizia sempre, o meu sonho não era ser jogador de futebol, eu queria ser jogador do Sporting. Consegui na formação e acho que é uma parte fundamental daquilo que foi a minha vida, porque a academia é o princípio dos sonhos das crianças, diria. Já temos ali uma proximidade com a equipa principal, as condições e, portanto, sempre foi o meu sonho que deixei por realizar. O teu filho, já sentes que gostava de ser jogador? Vês aqui um potencial jogador? E eu vou dizer infelizmente sim, porque Infelizmente? eu não adorava que ele fosse jogador de futebol. Porquê? Porque acho que da mesma forma que o meu pai também não queria que eu fosse. Porque é um mundo muito competitivo, não tem só coisas bonitas como a maioria das pessoas pensam, e os pais tentam sempre proteger os filhos.
Gostava que ele se calhar cantasse bem como o Afonso para ir ver os concertos. Sim, o Afonso Figueiredo já tinha dito que se pudesse escolher, tinha escolhido ter a voz do Afonso do Brás em vez de uns pés Mas bons também costuma ser jogar. um mundo muito competitivo. Aliás, eu acho que são duas profissões que é um clássico os pais não adorarem a ideia dos filhos irem, a não ser depois quando corre bem, não é? Que aí afinal é outra história. O teu percurso começou há relativamente pouco tempo aqui no mundo da música. Sim. Antes disto, eu já comecei por dar aqui um pequeno spoiler. Não fazia, aquilo que fazias antes não tinha nada a ver com Lá está, a eu música. cantava nas bancadas e era aos berros. Eu ia dizer isso, que o futebol também tinha a parte do canto e era bom para- E é poderosa. Sim, É muito. super, Ouvir sem então um dúvida. cântico no estádio traz aqui uma emoção muito. Sem dúvida, muito eu lembro forte. quando comecei a compor já há anos atrás, eu lembro que pensava muitas vezes em cânticos para o Sporting e que era que ia ser uma coisa gira. Depois nunca surgiu, fui mais para as canções de amor. Mas ainda pode vir a surgir, ainda podes fazer aqui uma música para o Sporting no futuro. Eu Quem adorava, sabe? ou um dia ir ao estádio e cantar o hino, adorava. Essas Olha. coisas ficam Fica esses aqui sonhos de a- haver assim essa ligação. Mas sentes que também optaste aqui por um caminho mais certo também por essa pressão dos pais, como dizias? Sim, não só por pressão dos pais, também por pressão minha, porque sempre tive muito esse lado de ir seguindo assim o meu curso e a minha formação académica, e como estava tudo muito certo, fui-me sempre encaminhando para direito. Eu fui advogado até Olha, mais há uma pouco coincidência. tempo. Eu também teria ido. Terias ido Terias para ido? direito? Eu estava em Humanidades, só que a minha mãe gostava muito também que eu fosse advogado. Ou seja, eu ia ali, eu tive direito no 12º, se não me engano, mas não adorei. Mas antes de chegar ao 12º tinhas pensado, ok, se ganhar quando eventualmente chegar uma licenciatura vou para Direito. Eu acho que não. Eu queria fugir da matemática, isso era bem ciente. Eu Igual. gostava muito de português. Eu acho que a maior parte das pessoas que vão para Humanidades é para fugir ali da matemática. Certo, e depois aparece o direito um bocado como aquela solução mais certa, não sei, tens jornalismo, tens direito, tens a magistratura, só que cheguei a fazer a ordem dos advogados, tornei-me advogado, fui advogado durante 3 anos. Ou seja, ainda exerceste mesmo. Sim. Já com a música em paralelo, porque desde a faculdade criei ali aquelas bandas de garagem que criamos na altura, que é mais para divertir do que propriamente para ter assim muita qualidade. Mas até tínhamos, por acaso era um projeto engraçado. Pronto, depois segui para o escritório e comecei a focar um bocadinho mais nesse meu projeto, nas músicas que queria escrever para mim e musicá-las, e pronto, e depois a coisa foi avançando. Já agora também aqui em tom de curiosidade, tinhas alguma área específica no Direito? Sim, durante os 3 anos eu fiz direito imobiliário, o que em Lisboa, ainda por cima com o preço que as coisas estão, é sempre uma área muito boa para trabalhar, e parte da dificuldade até de largar o direito e ir para a música, porque é largar a estabilidade de receber o mesmo todos os meses e ainda por cima numa área que é boa, e ir para o mundo da música, que a nível de estabilidade também é muito reduzida, especialmente na fase inicial em que estamos a tentar a tentar alcançar ali alguma visibilidade. Mas pronto, felizmente hoje em dia olho para trás e acho que foi a decisão certa. Tiveste que tomar essa decisão. Quando a tomaste, como é que foi contar à tua família? Aos teus pais, aos teus irmãos? Foi uma altura super complicada porque tinha de contar a toda a gente, tinha de contar a família, amigos, que são os primeiros a dizer as verdades, é logo ali a cascar um bocadinho. Rasgaram de algum deles? Sim. O que é que tu vais fazer? E colegas de trabalho, porque eu tinha de dizer no escritório, só advogados todos engravatados, olha, vou largar isto para ir cantar. Eu achei que ia ser má reação, mas a verdade é que eu, quando dizia, depois mostrava algumas músicas para eles pensarem, mas olha, isto é uma coisa séria, não vou tirar de cabeça, é isto que eu quero mostrar às pessoas. E a reação era boa, e a da altura esse medo que eu tinha de contar a essas pessoas tornou-se uma muleta muito positiva, porque as pessoas começaram a apoiar, do género, vai. Eu no último mês de escritório já só trabalhava metade dos dias porque o meu chefe dizia, vai. Vai, começa. Exato. Depois traz músicas para nós ouvirmos. Não sei se ele queria como fosse embora, se calhar. Olha, Afonso Figueiredo, disseste que tu não gostavas que o teu filho fosse jogador. Claro que se fosse esse o desejo dele, pouco consegues fazer. Tal como achas que o teu pai também não gostava que tivesses seguido por aí. Como é que foi quando o futebol se tornou sério na tua vida? foi na altura que saí do Sporting, na altura um jovem de 16 anos, fui dispensado na altura e eu queria deixar o futebol. Foi logo a minha primeira reação e a verdade é que continuei ali a jogar ao pé de casa no Belenenses. E no ano seguinte tomei a decisão que queria mesmo ser jogador de futebol. Eu jogava futebol no Sporting, mas eu não tinha aquela obsessão de não, eu vou ser jogador de futebol. E isso fazia-me estar no futebol de uma maneira muito Tranquila. Sim, sabes, sem meter tanta pressão em mim. E só depois, mais tarde, aos 17 anos, eu fui para Braga. E eu acho que sair da minha zona de conforto, ao pé dos meus amigos, da minha família, e de repente viver sozinho numa cidade diferente, eu acho que ali obriguei-me a lutar pelo meu sonho.
e o futebol, é o que eu digo, acaba por nos fazer crescer bastante mais cedo do que se calhar a maioria das profissões, porque os meus colegas com 17 anos estavam todos a estudar e eu Já fui para tinhas Braga. terminado os estudos? Não, eu acabei em Braga ao 12º e experimentei depois no último ano de formação, digamos, só dedicar-me ao futebol para ver como é que corria, consegui convencer os meus pais, porque podia ter ido para a faculdade e acabou por ser o melhor ano de todos. Acho que os meus pais a partir daí, mais a minha mãe é que não queria se calhar tanto. No fundo queria que eu estivesse feliz, mas o futebol também estava a fazer com que eu me afastasse dela porque estava noutra cidade e os pais também gostam de nos ter por perto. Claro. Por isso foi nessa altura que percebi que irei levar o futebol a sério. Mas acabas por ter aqui um caminho um bocadinho inverso ao da maioria dos jogadores, porque sais de um meio muito grande, estavas em Lisboa, até estavas no Sporting, depois vai para Braga, vais sozinho, é um meio diferente. Como é que te sentiste nesses tempos? Olha, senti-me muito bem porque as pessoas do Norte são incríveis. Recebem bem, não é? Sem dúvida. Foi fácil sentir-te em casa? Foi rápido? Muito, muito. Passei a minha vida quase toda no Norte. Eu saí de Lisboa com 17, só voltei a jogar em Lisboa aos 28. Portanto, mais de 10 anos depois. Mas Braga foi muito fácil. O Braga tem umas excelentes condições, as pessoas eram incríveis. Tínhamos um psicólogo que era incrível, que falava com os meus pais, ou seja, nunca deixei de ter um apoio muito grande, mesmo não estando na minha cidade. Agora, passei a levar o futebol muito mais a sério do que se calhar levava. Como assim? Quando dizes que começaste a levar muito mais a sério, achas que dedicaste mais aí do que antes quando estavas na formação no Sporting? Eu acho que sempre me dediquei da mesma forma. Eu sou muito competitivo, sempre quis ser muito o melhor naquilo que fazia. Mas em Braga, ter que me afastar dos meus amigos também, tinha que ter um propósito muito grande para eu perceber que realmente era aquilo que queria. E as coisas começaram a correr melhor. E a verdade é que depois acabo por assinar o meu primeiro contrato profissional no ano seguinte e o futebol torna-se uma realidade. Eu acho que nesse momento do contrato profissional é que eu percebi que realmente a escolha que tinha feito e que pelo menos estava a começar bem. Exato, e começou logo muito bem. Então, estavas a dizer que esse ano tinha sido o melhor ano de todos. Sim, não começou bem o primeiro profissional, acabou bem o último da formação. Ou seja, foi o ano em que eu joguei mais. Mas depois... Porquê que disse que não começou bem o profissional? Porque eu acho que os jovens hoje futebolistas estão muito melhor preparados para começarem, porque nós passamos a formação toda a jogar com jogadores da mesma idade, o mesmo escalão, diria, e de repente o profissional já temos 18 anos, mas de repente já temos colegas com 30 e tal, outros com 20 e muitos, a experiência é completamente diferente, já não apanho só rapazes com o corpo igual ao meu, ou seja, já estou com homens, e é uma diferença muito grande. Hoje vemos miúdos de 16 anos a jogar na Primeira Liga e 17, e eu acho fantástico, porque eu lembro-me de ir à equipa do Braga, e só no aquecimento eu já estava cansado porque estava tão ansioso, tão nervoso de estar ali no meio, e acho que hoje os miúdos têm uma capacidade incrível para se adaptarem e eles próprios crescerem num meio de adultos que eu não tinha, por isso para mim foi muito difícil o início. Desse primeiro ano no Braga, quem é que se destacou mais, quem é que se destacava mais no balneário? Alguém que tenha assim surpreendido? Destaco o treinador que se calhar agora, o Arthur Jorge, que está no Brasileirão agora, foi campeão pelo Botafogo e agora voltou ao Cruzeiro e está a fazer também uma excelente carreira. E destacas o Arthur Jorge porquê? Acho que era alguém que nos mostrava também o que era ser do Braga, digo. Eu acho isto também importante nos clubes, ter pessoas que sintam o clube de uma maneira genuína, e qualquer jogador jogando ali percebia realmente o que é que era jogar no Braga, e ele teve esse percurso e passou também comigo desde os júniores para a equipa B, ou seja, fez sempre a ligação. Os 3 anos que eu estive em Braga foi com ele, por isso acabou por nos guiar bem nessa altura. Também tiveste um início mais tardio, Afonso do Brás agora, mas que começou logo muito bem. Começaste na música aqui há cerca de 2 anos? Sim, eu comecei a lançar as minhas primeiras coisas ali em final de 2023, por isso sim, estamos há 3 anos. Mas a verdade é que o ano passado escutaste logo um Capitólio. É verdade, as coisas têm começado bem. Eu tinha muito medo porque eu sabia que o meu estilo de música nunca ia ser aquele estilo que rebentava do dia para a noite e que era assim um sucesso enorme. Eu acho que é um conjunto de músicas que vão
se calhar com um pouco mais de intemporalidade e não tão aquela expressão que às vezes usam da coisa da pastilha elástica que tu consomes ali naquele verão e depois acaba, e por isso acho que temos de ir criando o público e tem sempre algum tipo de desafio. Mas nunca, agora pegando aqui nas tuas palavras, nunca quiseste ir por esse lado comercial porque não te identificavas? Eu cresci a ouvir Rui Veloso, Miguel Araújo. Por um lado são muito cantautores, é a ideia de o rapaz com a guitarra a tocar e a escrever histórias, e por isso sempre quis ir muito, muito por aí. Não que tenha algo contra o outro estilo de música, que até hoje, especialmente agora no verão que está a começar aqui a chegar, mas sim, quis manter focado no estilo que sempre fui ouvindo e que me familiarizei. Ou seja, não querias fugir daí só para ficar conhecido? Sim. Obviamente que pronto, temos sempre este lado da visibilidade que é super positivo e eu estou sem dúvida também um pouco atrás disso. Mas sim, felizmente, mesmo dentro deste estilo, que não deixa de ser um estilo de música comercial, a coisa foi avançando e está a crescer rápido, o que me deixa muito feliz. Há 2 anos imaginavas que isso seria possível? Esgotar uma sala? Eu acho que nós temos sempre o sonho, não é? Temos sempre aquele desejo de sim, isto vai acontecer. E muitas vezes até pensamos em voos maiores, isto um dia vai ser meia arena e essas coisas todas. Mas a percebermos que vai realmente acontecer, de a data ser anunciada, de começarmos a ver os lugares a desaparecer e do nada a dizerem, olha, está esgotado, eu acho que aí é mesmo aquela expressão muito clichê de estamos a viver o sonho. Aquilo que achámos, um dia quem me dera que isto acontecesse, e depois do nada começa a acontecer. E acho que são essas pequenas vitórias que tu vais saboreando ao longo do processo e que vão sendo super positivas. Teres as músicas a dar nas primeiras vezes na rádio, a aparecerem em novelas, as pessoas a virem ter contigo a dizer, olha, esta música ajudou-me imenso neste contexto. Eu acho que é muito bom sentir que podemos fazer parte, sendo isto uma indústria de entretenimento. A cultura no geral até um pouco o desporto também é. Eu acho que é ótimo nós podermos fazer sentir algo às pessoas. Eu acho que isso é uma das melhores partes destas profissões. Sim. E sentes que também é um mundo tão competitivo como o mundo do futebol? Sim. Eu já não lembro, eu lembro de ver os números há uns dias, mas são dezenas de milhares de músicas por dia a serem lançadas. Novas. Estou a falar a nível mundial, mas é uma quantidade absurda de músicas novas. Eu acho que conseguires encontrar aí o teu espaço, especialmente numa altura em que em Portugal está a haver uma grande renovação geracional de música, estão a aparecer muitos artistas. Muitas bandas também só neste último ano. Sim, e até porque hoje em dia há uma coisa que é muito mais fácil gravar uma música e muito mais barato. Hoje em dia numa casa, tendo ali o equipamento, já consegues fazer uma coisa com qualidade de rádio, e isto abre portas a que muitas pessoas o façam, e eu acho que é ótimo, porque havendo talento não é pelo dinheiro que se deve ou não fazer algo. E por isso sim, é uma indústria muito competitiva, em que depois há certas coisas que eu acho importante nos agarrar, e a tal questão que estavas a dizer há bocado da identidade e de seguir algo que me faz sentido. Eu acho que isso é sempre muito importante, porque acho que é aí que nós conseguimos ir buscar aquela gênese mais diferenciadora do que é que queremos para o projeto e que nos pode distanciar da tal concorrência, sempre numa perspectiva saudável, mas que acho que é importante ter. Há pouco tempo esteve aqui um jogador que descreveu mesmo o futebol como ser um mundo selvagem. Também sentes que era um mundo selvagem? Sim, acabo por achar que sim, mas lá está, ouvindo outras profissões, eu acho que o futebol tem tantas parecenças com... Se calhar aqui um mundo do entretenimento. Sim, há muita concorrência. A questão do Afonso, neste caso, é que nós, por exemplo, tínhamos um treinador e eu tenho que seguir as ideias do treinador para poder jogar. E eu posso ou não concordar com elas, mas tenho que me adaptar a elas se quiser jogar. Enquanto o Afonso também pode um bocadinho escolher ou não, porque às vezes nem sempre temos de fazer o que gostamos. Aqui, desculpa Afonso, não. Tens aqui uma agência, naturalmente, dão-te dicas também ou coordenadas que deves seguir? Sim, nós vamos tendo sempre dicas e coordenadas, porque vendo a coisa como ela é, não deixa de ser uma empresa que está a apostar em ti e que tem de gerar receita, tem de haver esse investimento, é quase o clube. E eu diria que o treinador é o público, porque aquilo que o público quer ouvir são as indicações que tu depois recebes para quando vais para dentro do campo, quando vais para cima do palco, saberes o que fazer, porque as pessoas é que vão decidir se tu vais dar esses concertos ou não, porque elas é que vão encher os sítios. E por isso eu acho que é isso, há muitas parecenças e apesar de ser uma profissão em que por vezes é um pouco assustadora a ideia de eu hoje tenho de acordar e tenho de compor algo que não existe e que tem de ser giro não só na minha cabeça como na cabeça de milhares ou milhões de pessoas. Também tens de cumprir datas. Sim, depois há essa questão que é, e se calhar tu também sentes um bocado isso, que é a parte da profissionalização desse sonho, em que é giro ir com os amigos jogar futebol, mas do nada já é uma profissão, tu tens de o fazer porque estás a ser pago para isso, e se calhar há dias que não te apetece. Eu acho que como em tudo são trabalhos, temos de ver a música como uma profissão quando passa a ser, e por isso mesmo quando há dias em que
eu não tenho essa criatividade, como tenho esses prazos e essa expectativa de entregar algo, nós temos simplesmente de aceitar, ok, não há inspiração, mas vamos forçar essa inspiração. E o forçar a inspiração não é fazer algo falso. Há formas, há estratégias, e está muito na base do songwriting, há estratégias de fazer as coisas, de contar uma história, mesmo não estando inspirado, de contar a história da melhor maneira possível ou de uma maneira que nós sabemos que o público quer receber essa história. E acho que conseguimos ir gerindo assim. Eu, por exemplo, comecei a sentir isso muito. Não tanto quando escrevo para mim, que eu aí costumo estar assim num sítio bom, em que ok, eu sei perfeitamente o que é que quero contar. Era isso que te ia perguntar, se era mais fácil ou se havia diferenças entre compor para ti e compor para outros artistas. Sim, há diferenças grandes. Eu acho que aqui, e podemos meter aqui outra profissão ao barulho, que são os atores. Porque eu acho que, eu tento sempre fazer muito dessa forma, que eu quando vou escrever para um outro artista, eu não entro naquele estúdio como Afonso do Brás. Eu tento ao máximo nos dias antes preparar-me para entrar naquele estúdio em representação dessa pessoa, como se fosse essa pessoa. Por isso, eu, por exemplo, escrevi há uns tempos para o Maninho e para a Marisa Liz, o Garota, que acabou por ser um sucesso grande, sim. E que para mim foi ótimo também, porque é sempre essa ajuda de visibilidade. E eu, quando fui para estúdio com eles, eu já tinha passado dias antes a ouvir entrevistas para ver as palavras que eles usam mais, a ver e a ler letras de músicas para perceber qual é que é a métrica que eles mais gostam de utilizar, ouvir e consumir músicas deles e da concorrência deles para perceber o que é que se está a fazer e onde é que se pode dar um passo em frente. E eu acho que esse trabalho é muito importante, por isso é muito diferente, um pouco mais difícil, mas muito giro, muito mesmo. Agora que te estás a lançar, a pressão e a expectativa pública também aumenta? A expectativa, sem dúvida, aumenta bastante e eu vou notando isso de lançamento para lançamento. Essa expectativa dá alguma pressão, mas é uma pressão que eu acho que os jogadores de futebol também têm, que é aquela pressão que se transforma em adrenalina, que é vamos fazer isto, ir gerindo essa pressão. Eu acho que é possível fazer de uma forma saudável. Pois, é isso, é fazer de uma forma saudável. Por isso é que te perguntava agora, Afonso Figueiredo, se esta pressão se transforma para ti em adrenalina ou também, em certos momentos, podia transformar em ansiedade. É engraçado porque eu ouço o Afonso falar e eu consigo associar muita coisa ao futebol. Temos duas profissões que nos põem também bastante à crítica, não é? Acho que se fôssemos advogados, se calhar não nos iam avaliar tanto o que nós fazíamos, ou não, se calhar sim. Mas eu acho a tua muito mais difícil, porque eu não estou num concerto a levar insultos de... A subir. Sim, de milhares de pessoas. Não há assim uns haters como os concertos. Imagina, só lenços brancos. Pagar um bilhete só para isso. Exato. Não, mas lá está. Tu, se tiveres um dia mau, vai-se notar porque és tu. Eu, se tiver um dia mau, tenho mais 10 colegas que podem ali amenizar um bocadinho as coisas. E tu falaste em inspiração, lembrei-me logo do Rui Borges, porque o Rui Borges, quando chegou ao Sporting, disse se um dia faltar inspiração, certo, que não falta atitude, e isso às vezes para ti também, naqueles dias que não te dá grande vontade de escrever, mas vais pelo resto, e o futebol igual. E respondendo à tua pergunta, eu acho que sim, o futebol torna-se às vezes bastante selvagem, o mundo geral, e cria uma pressão bastante grande. E houve várias alturas da minha carreira que eu tive bastante dificuldade em lidar com a pressão. Volto a dizer, acho que hoje em dia está tudo muito mais evoluído e os jogadores também... Mas evoluído a nível de acompanhamento, sim, ou de preparação mental para esses momentos que descrevias? Acho os dois, e acho que hoje o jogador em si já não tem tanta vergonha, digamos, de procurar ajuda, porque eu até me lembro, havia na altura, só que nós se calhar não tínhamos aquela coisa de falar. Hoje em dia fala-se muito mais de tudo. Vergonha? Sim, vergonha de admitirmos. Ou não achavas que era realmente uma necessidade? Não sentia tanto como uma necessidade. Se calhar havia momentos que sentia que estava mal, mas que preferia guardar para mim. Lembras-te de algum momento específico? Se calhar alguma transição, não sei, sim, que tenha sido mais... lembro-me do maior salto complicado da minha carreira, quando passei do Boa Vista para a França. Foram momentos complicados porque nunca tinha sentido no futebol, que era vontade de não jogar. Porque eu vinha com expectativas muito altas, estava a fazer boas épocas em Portugal, de repente mudo de país. Há a convocatória para os Jogos Olímpicos em que eu fui convocado e o clube não me permitiu ir, e isso acaba por ser um grande desgosto para mim na altura. E chego a França e não jogo, ou seja, foi tudo uma gestão de expectativas. Achei que tudo ia melhorar e de repente as coisas não corriam assim. E por isso é que eu digo, às vezes estava no meu melhor momento financeiro, o clube era incrível, mas não estava bem. E esses momentos, olhando para trás... Disseste que nem sempre tomaste as melhores decisões. Referias-te ainda há pouco, por exemplo, a esta ida para a França? Não, essa decisão eu acho que acaba por ser boa, mas o regresso a Portugal eu acho que foi demasiado cedo, porque eu queria voltar, eu queria jogar no Sporting, eu dizia isso, e acho que, e na minha cabeça,
apesar de estar muito bem em França, e França era uma liga bastante boa, até porque na altura que eu estou o Neymar vai para a liga francesa e aquilo acaba por crescer bastante, e eu acho que hoje, se pudesse aconselhar o Afonso, tem paciência, fica aí mais 4 anos e depois vai dar tempo a vir para o Sporting, e achei que se viesse para Portugal estaria mais perto de o conquistar, e não foi o que aconteceu. Vens para Portugal para ir para clube? Para o Rio Ave. Também era verde e branco, mas era um bocado mais assim. Já estava mais próximo. Sim. Mas chegaste a jogar contra o Sporting? Várias vezes. É diferente dos outros jogos? Desculpa se não, força, ótima pergunta até. É bastante diferente e bastante exigente mentalmente. Eu sempre joguei contra o Sporting também na formação, e era aquele jogo que acabava por mexer bastante comigo. Mas mantinhas o profissionalismo? Sim, lembro-me de ganhar ao Sporting, de marcar ao Sporting. Em profissional isso nunca aconteceu. Mas eram sempre jogos muito engraçados, porque a minha família é super sportingista. A tua família ficava dividida. E lembro-me de empatar no Bessa contra o Sporting, e ir jantar com o meu irmão a seguir ao jogo, e ele estava full comigo porque eu tinha empatado contra o Sporting. Eram os jogos que eu mais queria jogar. Claro. Muito sinceramente. E aí muito é que mais, era a montra direta. Muito mais que Benfica ou Porto. E ganhava uma exposição diferente. Claro, tu aí estás mesmo a ser visto. Esses são os jogos que são obviamente mais vistos, mas era aquele jogo que eu dizia: é aqui que eu tenho que mostrar que posso jogar lá, claro. Entendes? E eu levava aquilo muito a sério, ou seja, os jogos com o Sporting eu metia uma exigência muito grande a mim mesmo, e depois tinha os meus amigos todos, a minha família, era jogar em casa, mas a jogar da outra equipa, eles diziam: eu quero que jogues bem. Mas calma. Eu gostei da expressão que o Afonso do Braz utilizou, que era uma montra direta no Sporting, quando jogavas contra o Sporting, mas isso também te causava mais pressão? Normalmente eu diria que os jogos contra os grandes eram os mais fáceis, porque tu estás muito motivado para ir jogar contra os melhores, e isso normalmente é muito mais fácil. Mas o ambiente assusta mais, ou não? Estás num estádio daquele... Sim, se calhar o Estádio da Luz assustou mais, porque era maior, era muita gente. A primeira vez que joguei no Estádio da Luz lembro que foi marcante, mas a primeira vez que joguei no Sporting também foi, tu vais gostar, porque foi o ano em que começa o mundo sabe que, aquela música no início do jogo. Estavas a cantar também? E eu lembro-me de estar a olhar... Estar controladinho ali, direitinho, parado. Lembro-me de uma coisa muito engraçada, porque lembro de estar a olhar para a frente para o João Mário, que fez a formação toda comigo no Sporting. Ele sabia que eu sempre fui muito sportinguista, e ele olhava para a frente, estava eu, e eu via que ele estava-se a rir, porque via como eu estava. Aquele mundo sabe que mexeu bastante comigo, porque era uma música muito conhecida do meu clube, de repente o estádio todo a cantar, e lembro que nesse jogo entrei mal no jogo porque aquilo mexeu realmente comigo. Sim. Para as pessoas também pensam que os jogadores de futebol não são humanos, as emoções mexem um bocadinho, e nesse momento não comecei bem o jogo por causa de uma música. E como tu, o poder da música, o poder da música, como o Afonso diz, e nesse jogo também podia ter feito um golo e não fiz. E acho que se tivesse feito mudaria muito, se calhar, a minha vida, porque às vezes quando marcas assim nestes jogos é quando olham mais para ti, mas lá está, aquela ansiedade de fazer golo ao Sporting, se calhar acaba também, nem sempre consegui gerir as minhas emoções da melhor forma. É difícil. Tu acabas por recordar aqui alguns momentos que te ficaram assim mais marcados. Por exemplo, agora acabaste de referir, se eu tivesse marcado um golo ao Sporting nesse jogo, quando saías desses jogos, se ficavas a moer com estes pensamentos? Muito, acho que sim, acho que depois nós vemos os jogos, há aquela autocrítica de tudo. Gostas de ver os teus? Sim, é aquela questão de analisarmos depois de fazermos esse trabalho, também perceber o que é que podíamos ter feito melhor ou não. Depois lá está, se pudéssemos voltar atrás, podia ter tido mais calma, ajustado de outra forma. Apesar que o Rui Patrício é um grande guarda-redes e também nesse sentido, e depois já pensar como é que seria se eu marcasse ao Sporting, se ia festejar. Tinhas de festejar, não podias fazer o desculpem porque ia ser estranho ou não? Nesse jogo por acaso marcou um colega meu que também era sportinguista, e festejámos o golo. Claro. Acaba por ser algo... Lá está, eu acho que nós nem pensamos na altura. Claro. Agora, obviamente, se marcasse ao Sporting em Alvalade, acho que ia ser muito especial. Como a Débora disse bem, o futebol depois deixa-nos marcas, especialmente as boas, as más também, e houve algumas na minha carreira. Sim, ainda bem que são as boas que acabam depois. Mas as boas são aquelas que prevalecem e que deixam mais saudades. Claro. E também há aqui uma semelhança em ambas as profissões, que é, cada um tem o seu palco à sua maneira, não é? Tu tens realmente um palco. Afonso Figueiredo, no teu caso, era o relevado. Têm algum tipo de ritual? Vão tranquilos quando é para entrar nos vossos palcos? Como é que é toda também esta gestão das emoções nesses dias? No caso dos palcos e dos concertos, e acredito que se calhar no futebol também haja um bocado isso, é porque apesar de ser um concerto em nome próprio,
e estar eu mais lá na frente, a verdade é que há sempre uma equipa por trás. E eu acho que uma coisa que ajuda muito a tranquilizar é criar momentos de equipa antes de entrarmos todos juntos, com os técnicos, com a banda, juntarmos todos, falarmos um bocadinho. E por isso sim, eu acho que eu não tenho um ritual específico, porque eu tento não ter rituais, porque eu se estiver depois em panco nisso e tenho de fazer isso sempre, e se não faço um dia é uma chatice. Não és supersticioso? Eu acho que sou, razão pela qual não faço nada. Okay, É superstição, é não fazer nada para não ganhar o hábito de fazer alguma coisa e depois tens sempre de fazer alguma coisa. Exato, e depois no dia em que não faz, isso mexe com a cabeça. Vai ser o mundo sabe que vou entrar ali. Mas haver uma dinâmica antes, eu diria que é ter um bom momento em equipa, pronto, e respirar fundo, porque eu acho que os nervos é a tal questão da adrenalina. A adrenalina é quase um superpoder. Quando entra em ação, acho que os nervos acalmam um bocadinho e nós, pronto, é isto, vamos fazer, é o nosso trabalho. E por isso sim, acho Mas que gostas de sentir essa adrenalina? Eu adoro. O momento antes de entrar em palco em que tu estás a pensar porque é que as pessoas querem ouvir isto, é o melhor que há. É a melhor sensação que há. Depois tu entras e assim que começas e vês que as pessoas estão contigo, é uma sensação incrível. E aí acho que tens a mesma sensação, as pessoas a bater palmas, a gritar palavras boas. Eu acho que é ótimo ter esse reconhecimento. Não é questão da fama, é a questão do reconhecimento. Eu acho que é muito diferente e é super importante. Eu não sou nada supersticioso, sempre gostei de falar com os meus pais, se calhar antes, mas quando fui para a França gostava de ouvir música portuguesa, por exemplo. Acho que foi uma coisa que passei a valorizar muito mais Portugal quando saí, por tudo. Mas eu gostava de ser português e mostrar que era português mesmo fora do país. E eu, quando vou para a França, Portugal ganha o Euro em França. Certo. Ou seja, acaba por não ser uma adaptação fácil, porque os portugueses na altura também lá não estavam a ser adorados, graças ao Éder, que também estava lá na altura, no Lille. E eu lembro de jogar contra ele e ele era assobiado em todos os jogos, em todos os estádios de França. Claro. E aquilo gostava-me, eu sentia ali aquela compaixão de... isto é só um jogo de futebol. Ele fez uma coisa extraordinária por Portugal, mas sentia que ali França e Portugal era complicado, mas nunca tive assim uma substituição específica, nem quero ter, porque lá está, depois se me faltasse. Nunca tiveste as caneleiras com fotografias de alguém? Isso hoje em dia vê-se muito. Não, vê-se muito, mas eu não gostava dessa parte, porque caneleiras é onde nos batem, e isso eu puser uma fotografia dos meus filhos na caneleira, eu acho que isso ainda me ia chatear mais. Então... Estás a bater no meu filho. E também sentes esta adrenalina, lá está que o Afonso do Brás fala, essa adrenalina dá-te força antes de entrar em campo. Sim, houve vezes que até a febre me deu do nervosismo. Eu ia lhe perguntar isso, porque houve jogos que eu tive quase a desistir de não jogar. A sério? Da pressão ser tanta. Certo. Eu lembro-me, lá em França a minha estreia foi com o Paris Saint-Germain, ou seja, eu dizia que o meu treinador não podia gostar de mim para me ter a estrear logo com aquela equipa. É e eu a pressão lembro-me lá de está. estar no hotel e eu pensar, fogo, contra quem é que eu vou jogar? Certo. Isto é... Pois é que depois tu olhas e são todos estrelas. Depois pensava assim, será que vou jogar este jogo que é para as coisas correrem mal e ele mostrar, não jogas por isto? Mas depois sabes? não te podes agarrar a esses pensamentos, porque isso é uma espiral, entras Sim. numa espiral Sim. e não sais. Eu acho que se devia olhar era para o lado positivo, que é Sim. eu vou jogar neste jogo. Mas lá está, por alguma razão seria. tu O treinador antes... não queria, de certeza, Certo, prejudicar nunca na vida, sim. a equipa. E Isto são é pelo pensamentos coletivo. estúpidos, porque ele Claro. também depende das decisões que toma, não é? Sim, Claro. sim, sim. Só que lá está, tu antes pensas em tudo. Eu diria que os jogadores de futebol têm tempo livre a mais. Estávamos no estágio, no hotel, e dá demasiado tempo para pensar. E eu lembro-me, mesmo na estreia no Boa Vista, o primeiro jogo que eu ia jogar na televisão, diria, e eu lembro que estava com febre mesmo. Eu fui ao físio e a ansiedade deve-me ter gerido aquilo. Só que depois o árbitro apita. Esqueces-te. É isso. E deve ser um bocado como aos concertos e fica tudo mágico, É diria. isso. Passa super rápido, não sentes? Muito. Tu Quer começa dizer, o jogo. Se estiveres a jogar na Luz ou no Dragão em Alvalade, o E tempo se vai estiveres a demorar, ganhar, aí nunca mais o tempo vai passa, demorar a sim. passar. Mas sim, é um mundo à parte, diria. É uma adrenalina diferente e tu desfrutas realmente daquilo que estás a fazer. Também sentes esta emoção vinda do público? Sentes Sim, e o reconhecimento, diria. E por isso é que eu acho que é muito fácil. Não digo um jogador mudar de clube, mas ganhar um carinho muito grande por um clube. Por onde passa. Quando és tão bem tratado pelas pessoas lá, tu realmente dá-te muita vontade de pronto, ser quase mais um adepto em campo. E o Boa Vista, por exemplo, foi um clube que me fez... Eu diria sempre, se eu não fosse do Sporting, seria do Boa Vista, porque as pessoas eram incríveis. Eu sentia-me um menino da casa, e sentir aquele reconhecimento fazia-me...
É isso que ia perguntar. Enchia-me o ego. Tu agora estás a morar no Porto, mas gostas de ir aos locais onde jogaste? Eu tento sempre ir aos jogos do Sporting sempre que posso, e sempre que vou a estádios onde eu joguei acaba por ser muito nostálgico, porque há sempre boas e más memórias, mas são sítios que deixam saudades. E hoje em dia vou com o meu filho, e também ele adora futebol, explicar-lhe que o pai jogou ali. Já lhe mostraste alguns momentos teus quando jogavas? Ele ainda viveu o futebol comigo, não é? Os 2 últimos anos. É o que me deixa mais triste, diria, quando deixei o futebol. Foi o que me demorou mais a pesar na decisão. E eu tinha pena que ele não continuasse a ver, porque ele adorava ir ao balneário, adorava ir ao campo no final do jogo. Ou seja, eram momentos bons. Hoje mostro-lhe coisas, mas mais em brincadeira, porque ele também é muito competitivo, e às vezes gosta de dizer que fazia mais golos que eu, que isto e aquilo, e eu a brincar vou-lhe mostrar coisas antigas. No dia em que fizeres isto, fala comigo. Sim, eu digo assim: olha, no dia que tu jogares contra este jogador, depois Tu podes com falar. o Neymar ao lado. Depois podes falar. Mas lá está, é muito em brincadeira. Lá está, quer eu e o Afonso temos isto em comum, se calhar de ir com o pai ao estádio. Mas eu gosto muito mais de ser o pai e ir com o filho ao estádio. Eu adorava ir com o meu pai, mas realmente estar do outro lado não sei explicar. Acho que vivemos as coisas não diga dobrar, diga triplicar. É uma emoção diferente ver a alegria dele e recuar um bocadinho no tempo, pensar que também já fomos aquela criança a ver os jogadores, a ver o estádio, e hoje felizmente consigo lhe proporcionar também algumas experiências que eu não tive a oportunidade. E fico muito feliz de fazer esse papel. Como disseste, faz recentemente 2 anos que te reformaste. Como é que está a ser todo este tempo? Tens dedicado, se calhar, mais, lá está, à família? Sim, e também foi um bocado por causa disso que eu quis não continuar a jogar futebol, diria. Apesar de que ele agora joga futebol, e os meus fins de semana que eu pensei que tinham livres agora são ocupados a ir vê-lo jogar. Continuas a acordar cedo? Sim. Amanhã, por exemplo, ele tem que jogar às 9 da manhã, mas tem que estar lá às 8. Ou seja, no fim de semana, que é aquele dia de descanso, vou ter amanhã que acordar. Amanhã às 7 já está. Às 7 vamos acordar cedo que ele tem jogo. Vais sempre tu e a tua mulher ver os jogos do Mateus? Ou Sim. vais mais tu? Não, vamos os dois. Eu, neste caso, também é uma coisa engraçada do futebol, eu sou delegado da equipa dele. Ou seja, o clube onde ele está pede a um pai de cada jogador para ser delegado, ou seja, eu tenho que ir para o banco de suplentes. Basicamente, em vez de ser pai e poder estar na bancada a ver o jogo, tenho que estar ali no banco. Mas se calhar está a puxar pelo teu lado de vir a ser treinador, ou não? Eu tenho o curso. Cá está. E gostavas de? Não, eu acho que não vou ter paciência para jogadores de futebol. E porquê? Porque tem personalidades muito vincadas. São muitos egos juntos, é muito difícil. E eu, quando tirei o curso de treinador, se calhar comecei a valorizar mais. É muita gente a querer jogar, é lidar com muitas personalidades. Eu sei que ia gostar e acho que até era uma coisa que poderia ter jeito, mas penso muito na minha família. Começo a treinar um clube, os meus filhos vêm comigo, passado um mês, mandam-me embora. E de repente tenho que estar a tirar da escola, mas eu sei que vou voltar ao futebol. Não sei se vai ser como treinador. Mas não tens pressa? Não. Estás só a desfrutar? Acho que estou a aprender, estou no fundo a perceber no que é que eu poderei ser melhor no futebol. Porque é o que eu disse, eu sou muito competitivo e como jogador eu sabia que era bom naquilo. E agora quero perceber naquilo que eu posso realmente ser bom para poder ajudar. Reformaste com a 31. O que é que te levou a tomar essa decisão? Olha, acima de tudo, não queria que o meu filho me visse fazer algo já sem paixão. Queria que ele olhasse para o pai como jogador de futebol como um exemplo e senti que se calhar não o iria ser. E nesse sentido, apesar do futebol, e tem a parte financeira também, obviamente, que é importante. E claro, e pesa muito. E pesa, porque lá está, o Afonso vai poder cantar até que a voz lhe doa. E a partir do momento em que tens pessoas que dependem de ti, muda tudo. Sim. Obviamente, e o futebol tem essa parte. Mas agora não vamos romantizar. Como é que foi mesmo esse primeiro mês? Foi triste, eu diria que foi triste. Foi algum tempo a pensar, porque tudo teve um sentido. Eu nos últimos anos tinha tido dificuldade para encontrar clube, ou seja, acabei por entrar em clubes por lesões de colegas meus, e isso acabou também por mexer um bocadinho com a minha cabeça, ou seja, que não estava a ser uma opção e estava quase a ser uma segunda opção de alguma coisa, e sentia que tinha que sair, mas não saí como eu queria. Eu acho que nós temos sempre aquele sonho de ter um fim como nós queremos, no estádio. Como é que era, exato, eu, se pudesse ter escolhido, tinha sido em Alvalade, obviamente, ou no Bessa, mas foi difícil. Ao início foi
principalmente a parte do balneário. Eu acho que é aquela parte que nos marca mais no futebol, e eu era muito um jogador de balneário. E é uma parte que as pessoas não veem do futebol, mas é muito importante. Acaba por ser ali... Até tens muitas vezes o jogador de balneário, que é um Sim. jogador que é super importante nas equipas. Sim, olha, no Moreirense eu dizia isto muitas vezes, foi o ano em que eu joguei pouco, mas eu acho que era um balneário e um grupo tão bom que eu mesmo não jogando, eu acho que torces de maneira diferente pelo colega que está a jogar na tua posição, Claro. porque tem um bom ambiente. Sim, às vezes a amizade supera essa competitividade. Sim, Mas tiveste algum momento em que também te sentiste egoísta? eu acho que podia ter sido muito mais egoísta. E isto não é de todo romantizar, até porque já não preciso disso. A verdade é que eu acho que pensei sempre muito mais em todos do que propriamente em mim. E vários colegas me foram dizendo isso ao longo da minha carreira. Não começas a chutar as bolas para o ar, a mostrar que estás chateado e queres jogar, porque eu não me identificava com isso. Eu era realmente... Quando vias um colega teu a fazer isso, o que é que pensavas? Achava que não era o melhor caminho, porque lá está, também respeitar as decisões dos treinadores, perceber que há um colega do outro lado que também, justo ou injusto, a culpa não é dele, ou seja, não estragarmos o treino simplesmente porque não concordamos com as opções. E depois de teres tirado o curso de treinador, Sim, sentes muito mais isso, ou refletes sobre certos momentos e percebes certas decisões que foram tomadas por treinadores. Sim, apesar de eu achar que é muito mais fácil deixar um Afonso de fora, porque ele é sempre correto e vai treinar sempre bem, não me vai estragar o treino, não vai prejudicar nada ao grupo. Então é aí que sentes que se calhar perdeste em algumas situações. Sim, acho que é fácil anulares uma pessoa que é sempre correta. É o que eu digo, as pessoas falam do golo e da assistência, eu digo muito mais prefiro fazer uma assistência. Um golo só me faz feliz a mim, uma assistência faz-me a mim e ao meu colega, então acaba por ser uma coisa também que me dá mais prazer. Também faz a equipa feliz. Sim, mas é uma felicidade a dobrar, porque sim, a nível de carreira, sim, acaba por ser, e este pensamento eu levei-o sempre, não me arrependo nada, porque é a minha maneira de ser e de estar, mas acho que no futebol às vezes temos que ser bastante mais egoístas. Acabas por te reinventar depois nestes últimos 2 anos, tens também projetos teus. Sim. Também tens um podcast. Como é que te lançaste quase no mundo da comunicação depois? Tornaste documentador também, em vários canais. Sim, não sei, sempre pensei que poderia passar pela comunicação, e eu criei o meu podcast assim, muito sem pensar, criei um estúdio e comecei a fazer as coisas. E tem a parte boa que eu sentia que tinha um trunfo em relação à maioria dos jornalistas, diria, porque eu não sou jornalista. E o jogador de futebol não ia sentir aquela, não é desconforto, mas aquela barreira. Mas que causa desconforto, lá está. Sim, mas era um trunfo que eu tinha, obviamente, por ter sido jogador de futebol e não lhes dar essa parte do jornalista, e pela facilidade também de conseguir falar com eles, diria, e tentar dar a minha marca à coisa, diria. Até onde é que achas que podias ter ido? Porque disseste que achas que saíste cedo. A seleção também acaba por ser a minha maior mágoa, mas eu acho que há timings para tudo. Houve realmente timings em que a seleção poderia ter sido uma realidade, jogar num grande também. Eu acho que tinha o suficiente para ter jogado no Sporting, por exemplo. Mas também ia ser difícil. Ia ser difícil porque eu acho que quando se joga no nosso clube do coração, acho que é muito mais difícil gerir as coisas todas. Acho que se errasse ia me culpar muito, por exemplo. Acho que iam ser coisas que... Levavas tudo se cá para casa. Que me poderiam fazer bastante mal nesse sentido. E eu digo sempre isto, nada acontece por acaso, e se eu não joguei lá ainda bem, porque certo. Se calhar eu ia, as coisas poderiam não correr bem. Eu, Sporting, hoje sou adepto, mas eu acredito que o nosso caminho ainda se vai cruzar. Do Brasil, tu, até onde é que gostavas de ir? Isso também é uma pergunta difícil, porque lá está, também como ainda estou nesta fase inicial, eu sinto que ainda quero ir... Mas começámos este episódio e estou a dizer que toda a gente tem um sonho, a questão do Capitólio. É sempre aquela postura de estás a ir subindo a montanha, mas quando chegas lá acima há outra mais alta para escalar, e acho que é bom ir vendo a vida dessa forma, que é para, até para estarmos sempre ativos e sempre com um propósito. Acho que é sempre uma coisa super importante. Mas sim, eu acho que o sonho é chegar a cada vez mais pessoas. E abrir um concerto de alguém. Gostava imenso. Há música. Qual é assim o artista internacional que gostavas de abrir o concerto? Internacional? De quem gostavas, aliás, de abrir o concerto? São os meus 3 J's que eu passei a minha vida toda a ouvir, que é Jack Johnson, Jason Mraz e John Mayer. São os meus 3 músicos de eleição. Eu acho que para qualquer um deles eu iria ser a pessoa mais feliz do mundo. Acho que quando temos essa ambição, força de vontade e confiamos no que temos para dar, eu acho que é possível ver essas coisas como uma meta e não apenas como um sonho. Acho que é importante também conseguir idealizar as coisas assim. Tiveste de criar uma imagem quando te lançaste? Sim, por exemplo, Afonso de Brás, o meu apelido,
é um apelido da minha mãe, mas eu não tenho no meu cartão de cidadão, eu não tenho do Brás no meu nome. Ela passou-me outro apelido, em vez do Brás, é uma coisa que eu todos os dias chatei a cabeça, porque acho que o do Brás era mais giro. Mas o Brás é muito bonito. E é diferente. E é diferente. Sim. Sim, o nome, porque o nome supostamente era normal, DO espaço BRAS, era mais português. Só que aquilo ficou ali uma coisa meio francesa, porque acho que um tetravô meu que era escritor, na altura tudo o que vinha de França que era melhor e não sei o quê, e por isso depois Dioubra começou a assinar dessa forma e começou a passar para os descendentes. E mas pronuncia-se do Brás. Sim, eu digo do Brás, não vou aparecer. Não, desculpa, olha, como é que era? Para si, do Brás, por favor, é do Brás. Olha, eu começar o podcast e tu, não, Débora, é do Brás. Eu peço desculpa, sei que assim vou-me embora. Não, mas sim, é do Brás e até porque é um projeto com muita Portugalidade, por isso acho que faz todo o sentido que seja dito em bom português, até é parecido com o bacalhau, por isso até faz essa rima. Eu tinha muito medo se isto pudesse não resultar. Se isto não resulta, tenho de voltar para o direito. Portanto, vamos deixar o nome de advogado. Qual é que é o nome do advogado? Eu sou Afonso Teixeira, que é o apelido do meu pai. E por isso o Afonso Teixeira é o advogado. E há pessoas na advocacia que ouvem o Afonso Teixeira e associam uma pessoa e depois não associam ao Afonso do Brás. Exato, e ouvem o Afonso do Brás e nem. E não faz. Há muita gente que vai ouvir isto pela primeira vez e que acha que eu sou Afonso do Brás, ponto. E eu acho engraçado criar eu achava que eras. Estás a ver? Eu acho que é engraçado criar essa identidade, mas sem nunca fugir depois à nossa maneira de ser. Isso eu vou sempre manter igual, porque acho que quanto mais verdadeiros nós fomos relativamente, isto vai parecer um clichê e uma coisa de autoajuda enorme, mas que acho que é muito verdade, que é, quanto mais nós formos nós mesmos, acho que mais temos para dar, porque cria-se ali um projeto com uma identidade específica. E não se ouve aquele clássico comentário que se ouve muito na música, que é isto é tudo igual, é tudo muito parecido. E eu acho que é muito importante nós procurarmos esse caminho. Pode por vezes demorar mais tempo a bater e a dar, mas vamos sendo felizes pelo caminho e vai-se subindo. E a nível de imagem, também tiveste de criar algo, mantiveste muito próximo lá está, da tua identidade, uma imagem que já tinhas. Sim, olha, não quando exercias o direito, porque não te apresentas em palco de fato e gravata. Sim. Inicialmente acho que até fui um bocadinho longe nas coisas que assumi, porque... Como assim? Porque eu tenho referências mais a nível da parte do espetáculo muito marcadas e que são muito americanas e britânicas, muito aquela coisa mais de Harry Styles, que é assim muito vistoso. Sim, eu antes de vos convidar, não é? Eu fui-vos pesquisar e realmente tens um estilo parecido com o do Harry Styles. Sim, só que é isso, acho, e comecei muito por aí. E certas posturas também. Sim, em palco também há algumas presenças, porque também foi um artista que eu cresci, pronto, é mais perto da minha idade, mas que cresci a ir... Eu era fã de One Direction, diga aqui. Cá está. E Harry Styles não? Menos? Não, muito. É muito. Sim, ele é incrível, gosto imenso dos concertos quando ele vem cá. E eu sempre o vi ao vivo e pensei, gostava de um dia conseguir fazer, dentro da música mais portuguesa, de fazer uma coisa a nível de espetáculo mais americanizada, mais britânica. E por isso fui um bocado por aí inicialmente. E resulta, sentes que resulta? Foi um estilo que pegou, resulta, sim, eu acho que deu assim identidade, ponto. Só que depois acho que é moldar um bocadinho a realidade portuguesa. Começámos à grande e agora vamos reduzir aqui, reduzir ali, aumentar ali e vamos perceber o caminho. Agora estou a começar a encontrar pintadas, mais... Sim? Não, isso não. Eu excluí logo. Porque acho que já vai muito para... acho que já estou a ficcionar um Afonso. Que já não és tu. Exato. Ou seja, eu posso tirar o Teixeira do nome, mas é importante manter lá a essência desse Afonso. Houve uma altura que o Harry Styles, lembro perfeitamente, apareceu com unhas com melancias. Foi quando ele lançou a música Watermelon. Sim. Ele apareceu com as unhas. Também podias pôr guitarras? Sim, só que eu acho que isso funciona melhor lá fora. Eu acho que cá em Portugal ainda há uma imagem mais fechada. Se vem lá de mais fora, julgada aqui, não é? Se vem lá de fora é aceito, pode ser. Cores e aquelas coisas todas e as tatuagens e as unhas pintadas. Mas se gostares, fazia sentido para ti. Sem dúvida. Foi sempre uma junção entre algumas coisas sinto-me desconfortável, mas vamos experimentar para criar esta persona. Mas eu, por exemplo, eu exagerei tanto, depois tens de ir pesquisar, eu exagerei tanto no início que... Eu também vou pesquisar, que eu não sei o que é que ele vai falar. Que chegou a um ponto em que hoje em dia eu já tenho uma liberdade grande que é bom ter, que eu posso usar o que eu quiser, que as pessoas... sim, mas é ele. Ele pode. Como é que foi começar a ter fãs? Como é que foi, Afonso? Olha, para mim, eu só percebi realmente quando joguei contra o Porto, diria. Porque até lá não ia assim... Lá está, nem todos os jogos davam na televisão na altura. Hoje em dia todos dão. Mas lembro-me de ir comprar comida para o meu cão na altura, em Matosinhos, e de repente a senhora se conheceu porque era portista e eu tinha jogado contra o Porto no dia anterior. Você é jogador de futebol. E a partir daí
E tu fechou, sim senhora. Obrigada. Mas eu sou sincero, nunca me senti muito confortável, diria. Mas pronto, é algo que depois vai se tornando mais normal. Se eu pudesse escolher, era uma coisa que não queria. Hoje em dia, quando me reconhecem, já não é tanto por ser jogador, mas se calhar é porque veem coisas no Instagram com o meu filho. Porque depois acabaste também por apostar muito no digital. Sim, acaba por ser o digital nesse sentido, mas foi uma coisa que nunca me deixou assim muito confortável, mas eu tento ser simpático. Essa parte, se era arrogante, era mesmo sem querer, porque ficava mesmo com vergonha. Mas hoje em dia é tranquilo e é bom. Acho que é aquela coisa eu acho que do reconhecimento, como tu disseste. É isso. Como é que tu te sentes ao ouvir pessoas a cantarem as tuas músicas? Sim, eu acho que tens sempre uma base a nível de postura que eu acho que é muito importante não perder, que é a fama ou o reconhecimento não deve ser um objetivo, mas sim uma consequência natural do trabalho que tu tens. Eu tenho coisas que me disseram que me marcaram imenso. Eu lancei a minha segunda música, era uma balada assim muito sentimental e que foi uma música que eu fiz na altura de sair do escritório de advogados e de ir para a música, e é sobre seguir os sonhos e toda essa parte. É que fazia sentido nessa altura. Sim, fazia imenso sentido. E é uma das músicas que os fãs hoje em dia guardam com mais carinho, e no concerto é sempre uma choradeira e é super engraçado. Também choras? No Capitólio foi um desastre. Sim. Eu no Capitólio disse: eu no ensaio, porque eu queria andar pela sala toda do Capitólio nessa música, para andar assim a cumprimentar as pessoas e ter essa proximidade. Só que no ensaio não estava lá ninguém. Começa o concerto, aquilo está cheio. E eu começo a andar, é a minha mãe a chorar, é o meu pai a chorar, a minha agência a chorar, os amigos a chorar. Isto vai correr mal. E pronto, foi um desastre. Metade da música eu estou a soluçar. Mas conseguiste andar ou voltaste para trás? Consegui andar, mas foi complicado. Foram passos pesados. Mas acho que é isso, acho que é bom quando temos esse reconhecimento. Porque acho que sentimos que o trabalho que estamos a fazer, e que efetivamente não é só para nós, é um trabalho que queremos que chegue às pessoas e poder marcar as pessoas e a vida delas. Por exemplo, eu tenho a minha primeira música, O Marido e Mulher, é uma música que todos os verões parece a Mariah Carey no Natal. Eu gosto muito. Todos os verões volta por causa dos casamentos. E a quantidade de vídeos que eu recebo das noivas a ir pelo altar, de entrarem no salão com os guardanapos no ar e a música a dar, e tu pensas, eu fiz esta música ali no meu quarto e agora está a fazer parte destes dias tão importantes das vidas das pessoas. É uma sensação inacreditável. E acho que é isso, é conseguires dar experiências às pessoas e viver com elas. Olha, isso é um bocado como os adeptos de futebol. Começamos a ir várias vezes Exato. aos jogos e começas ali a ver. Olha, o dia de Taça de Portugal é um dos melhores dias para um adepto de futebol, é um dos melhores dias do ano, é incrível. E é por isso que às vezes é chato ver alguma parte mais negativa do futebol. E que se há mais a violência, porque já se afasta de tudo aquilo que o futebol acaba por representar, que é essa união que vocês estão a falar, essa ligação à amizade. Porque é que as pessoas gostam tanto da Taça de Portugal? Porque realmente há um convívio diferente. Eu desde que fui pai levo uma criança ao futebol, ou seja, realmente para mim era muito melhor eu poder estar sempre tranquilo em relação a levar uma criança para o futebol. Mas as coisas já estão a melhorar também nesse sentido. Muito, sem dúvida. E também acho que muitas vezes pintam os adeptos de futebol às vezes de uma maneira que nem sempre são, porque realmente acho que há algum cuidado. No fundo é um espetáculo, o futebol. Sim, vocês também dão um espetáculo para as pessoas pagam bilhete para claro, ver, às vezes tal os como pagam espetáculos bilhete não são para muito ver. bons, mas nós também. Faz parte. Tens uns que correm melhores que outros. Claro. Acho que faz parte. Acho que a imperfeição é parte da razão pela qual as pessoas também querem ver, porque se fosse inteligência artificial ou umas máquinas ali a fazer isso, aí tudo perfeito. Esquecer de uma letra num concerto, ou se calhar. Já te aconteceu? Já. E eu vejo isso com naturalidade, porque até dá para mandar uma piada, dá para pedir para as pessoas cantarem e todos juntos continuamos. Eu acho que um concerto e um jogo de futebol não é uma experiência só dos profissionais. Acho que é uma experiência que é vivida em conjunto, porque senão não faz sentido para nenhum dos lados. Sim, o ano do Covid mostrou. Era isso que te ia perguntar, isso. Como é que é atuar num estádio vazio? Aí é horrível. Ponto número 1, ouvimos muito mais o treinador a dar-nos na cabeça. Logo aí é mau. Agora, na altura do Covid, eu acho que foi mesmo o ano em que me fez. Isto só tem piada com adeptos. Porque era muito estranho, era diferente, não termos aquela. Os adeptos motivam-nos muito. Ia ser igual para ti, dás um concerto sozinho ou para tantas pessoas. E quanto mais pessoas, melhor. Eu testo que as pessoas saiam mais cedo de um estádio de futebol. Eu pergunto, vocês quando vão ver um concerto saem mais cedo? Isso acontece mais no futebol. Essa questão, não, tens que atuar ali no fim. Ou chateados, ou já perceberam que a equipa, às vezes é aquela mentalidade parva que é a equipa já está a perder, vou-me embora. Sim. Olha, eu este ano tive a primeira vez que saí mais cedo de um estádio de futebol e arrependi-me tanto. E eu irritei-me porque as coisas não estavam a correr bem, 0-0 ou 1 igual o jogo.
E foi a primeira vez, mas foi a primeira e a última, porque eu arrependi-me. Acho mesmo que devemos estar até ao fim, e ali tive o castigo, porque o Sporting marcou no último suspiro, e eu sou aquele adepto que prefiro muito mais um gol no último minuto do que ganhar por 5-0, por exemplo. A nível de acho que a emoção é muito maior. Sim, para nós adeptos com os nervos. Muito. E nós, como adeptos, temos a coisa dos penaltis. Sim. Para vocês deve ser um inferno, horrível. para nós é o melhor que há, porque é super giro de ver. Não tenho saudades nenhumas dos penaltis, é aquela emoção que tens que conter muito. Mas eu digo isso, ainda bem que o futebol está a ficar mais um espetáculo, e eu gosto que as pessoas, os adeptos, não vão a um estádio de futebol só para ver futebol, apoiar a equipa, cantar, conviver, percebes? Sim. Eu acho que tudo isto à volta, e acho que o futebol está a mudar felizmente, e cada vez está a ficar mais isto, porque não é fácil muitas vezes conseguir um bilhete para um jogo de futebol. Depende, se as coisas estão a correr melhor, torna-se mais difícil, porque toda a gente quer ir, mas já que vamos e conseguimos, fazer parte do espetáculo, cantar, ajudar a equipa. Já percebi que aqui o Afonso Figueiredo é bastante fervoroso a ver os jogos. Tu também do Brás. Acho que com o tempo estou a ficar menos, acho que estou a ficar mais calmo. Não sei se é uma coisa que também te acontece com a idade, ou tu ainda estás continuas igual. Eu queria, mas não consigo. Sim. Eu acho que com os tempos, porque lá está, também agora como tentado a correr melhor, eu acho. Já estás tranquilo. Sim, tranquilo nunca. Sim. Porque depois também a expectativa também evolui, não é? Mas tento ver o vosso lado também. E qual foi assim a reação mais inusitada que já tiveram a ver um jogo de futebol? Lembram-se assim uma altura que tenham uma ficado boa história, mesmo? estou a sentir. Olha, não sei, eu hoje em dia vou ao futebol com o meu filho, e eu tenho Aí tens que te portar Aí mais. Não, sim. mas eu tenho esta conversa com ele porque são 90 minutos de irracionalidade, eu diria. Ele é pior que tu, se calhar, já. A minha melhor amiga só pode dizer as neiras num estádio de futebol com os pais. Imagina, no estádio de futebol, eles são adeptos muito também fervorosos de um clube aqui de Lisboa, e bem, é só no estádio, ela solta tudo cá. Proibidos a Benfica, não pode. Sim. É verdade. E ela lá, mas eu lembro-me de ir, tínhamos pai 10 anos, e eu fui com ela pela primeira vez ver um jogo do Benfica, e fiquei assim escandalizada. Tu disseste tantas asneiras. Ela, eu aqui posso. Olha, eu sou assim com o meu filho. É realmente o sítio que eu digo, como não consigo ser um bom exemplo, porque eu acho que o futebol tira-nos um bocadinho a racionalidade às vezes, não num mau sentido, porque também não quer ser um mau exemplo, mas é o sítio, e ele é do norte, o meu filho já tens norte, raízes ali nortenhas. tem aquele sotaque mais forte, mas é o sítio que eu permite que ele... És livre. Que ele também... Que ele também diga? Sim, és livre, quer dizer, desde que não vamos para lá usar as nossas frustrações para descarregar nos outros, está tudo bem. Dizer asneiras, mas não fazer asneiras. Isso, exato. Isso. Vocês são os dois sportinguistas. Qual foi assim o jogador que mais gostaram de ver, de ver no Sporting, que tenha passado, ou então que ainda esteja na equipa? Eu sou muito... Aí sou supersticioso a nível de números, e o meu número preferido é o 8, e portanto eu tenho um carinho pelo Bruno Fernandes muito, muito grande. Para mim é um jogador, a nível de cabeça e de inteligência de jogo, é inacreditável. Eu conseguiria dizer outros, mas decidi dizer aquele que me veio primeiro à cabeça, porque para mim Bruno Fernandes sempre foi uma referência. Afonso? A vida ensinou-me ao longo dos anos a não gostar muito de jogadores, diria, porque o adepto confunde um bocadinho as coisas, e eles não vão viver as coisas, nem vão ficar para sempre no nosso clube porque não gostam da mesma forma. Mas ficaste já desiludido com a saída de alguém? Fiquei bastante, foram coisas, por exemplo, explicar ao meu filho que o Gyökeres ia sair do Sporting. Certo. No dia que eu lhe contei, as lágrimas correram por aquela cara de uma forma, parecia que tinha morrido alguém, e realmente criamos essa ligação. Também tenho um primo que foi de género, já não quer ser do Sporting. É duro quando eles têm esse amor tão... É normal, especialmente quando quem marca golos, mas eu vou falar do Coates porque foi alguém... que marca o clube, porque realmente o clube passou por momentos também menos bons, e foi alguém que nunca virou a cara à luta, diria, e mesmo não sendo português, eu acho que sentiu as coisas como se fosse um sportinguista. Vestiu a camisola. Isso. Muito bem. Agora, para terminarmos, eu pedi aqui ao Afonso do Brás para trazer a guitarra. Verdade. Podes ir buscá-la, se quiseres, podes. E vamos agora passar aqui para um pequeno desafio que tenho para ti. Então o Afonso do Brás já está aqui com a guitarra, por isso o desafio. Lançaste recentemente uma música há muito pouco tempo, e pedia que no refrão conseguisse incluir aí a palavra Sporting, ou mudares um bocadinho. Okay. Era o que estávamos a falar no início, que é fazer uma espécie de cântico então para o Sporting. Um cântico do Brás. E se fechares os olhos, imagina que estás no estádio de Alvalade. Ok. Mas aqui um adepto já.
já. Exato, essa- 2, mas não contamos a ninguém. Ok, então deixa-me pensar. Ok, vamos ao refrão e vamos ver o que é que sai. Então, vá. Ai, eu faço tudo para ver o Sporting jogar. Quase não durmo só para o ver ganhar. Ai, eu paro o mundo todo de uma vez para ver o Sporting no Marquês. Uma e outra vez. Ok? Acho que é isto. Muito bem. Ficou ou não? Ficou bem. Agora, no Marquês, este ano também vais cantá-la. Ganho mais um cantor sportinguista que eu gosto. Há vários que eu gosto, portanto, o Diogo Gostas do- Pissarra também é sportinguista. É verdade. Portanto, é mais um. Pena ao Rui Veloso não ser, mas. Certo. mas pronto. Quero-vos agradecer aos dois. Obrigada também agora por este momento musical, aqui por toda a troca de partilhas e de experiência. Obrigada por terem aqui aceito o nosso convite. E a vocês, a todos que nos ouviram, também quero agradecer. O episódio completo pode ser visto nas plataformas habituais da Liga Portugal, como a Liga TV e também no Spotify.